Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar a Bíblia e ler, visualizando tudo aquilo que você está lendo, como se fosse num filme. Para mim, as histórias bíblicas são absolutamente fascinantes. E o Antigo Testamento é como se eu estivesse assistindo Game of Thrones. É muito empolgante. E hoje eu queria trazer para vocês uma história que mexeu muito comigo. E como eu amo contar histórias, eu vou iniciar esse quadro aqui. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais histórias bíblicas para vocês. Hoje eu vou começar com a história de Jó. E é claro que os comentários que eu fizer é o que foi ministrado ao meu coração. Depois eu te recomendo que você leia sozinho, porque eu tenho certeza que as conclusões que você for tirar, elas vão encaixar certinho no momento de vida que você está vivendo. Lembrando que eu vou falar com as minhas palavras para deixar mais fácil de entender e mais próximo de vocês, tá bom? Vamos lá. Jó era um homem exemplar. Ele era íntegro, humilde, temente a Deus. Ele tinha uma fé inabalável. Ele louvava ao Senhor e glorificava a Deus por tudo que ele vivia. Se ele vivia um dia mais ou menos, ele dava graças ao Senhor. Se ele vivia um dia ótimo, ele dava toda honra e glória a Deus. Ele ajudava os humildes, honrava sua família e colocava Deus acima de tudo. E é claro que isso agradava muito o coração de Deus. Deus tinha Jó como seu filho queridinho. E, inclusive, usava ele de exemplo quando o diabo vinha falar que não tinha como ser um cara tão temente ao Senhor. Até que houve um momento onde o diabo questionou a Deus: mas você não acha que Jó só é temente desse jeito porque a vida dele é tranquila demais? A vida dele é ótima, ele tem bens materiais, nunca passou uma dificuldade. Ele tem uma saúde impecável, ele é respeitado por onde passa, a família dele é unida. Não tem nada de errado na vida de Jó. Desse jeito fica muito fácil ter fé, ser temente ao Senhor. Deixa eu colocar uma dificuldade no caminho dele, deixa eu tirar dele os bens materiais e vamos ver se ele continua temente assim a Deus. E Deus, tendo certeza do coração de Jó, falou: tudo bem, eu te autorizo, pode ir lá, tira os bens dele, mas o mantenha íntegro, né? Preserve a sua vida. E o diabo foi. Então o diabo tirou dele todas as riquezas que ele tinha, todos os bens materiais, tirou dele os filhos, matou mesmo a família dele toda, só sobrou a esposa e ele. E basicamente Jó ficou sem nada. E nesse momento, todo mundo, né, esperava que Jó se rebelasse, se voltasse contra Deus. E Jó se manteve temente ao Senhor e agradeceu a Deus por ter preservado sua vida, por ainda ter mantido a sua saúde física, e entendia que se Deus permitiu que acontecesse isso, era por algum bom motivo, então ele não ia questionar a Deus. E aí Deus falou: tá vendo? Eu falei, eu conheço o coração do meu filho. Então o diabo questionou novamente: tá, mas eu só tirei dele os bens materiais e as pessoas ao seu redor. Eu não toquei assim na saúde dele, no corpo físico dele. Quero ver se ele se mantém assim com essa fé toda, se eu colocar uma dor física nele. Então, Deus, ainda com certeza do coração de Jó, falou: tudo bem, eu te autorizo. Pode ferir o corpo dele, mas preserve a sua vida. Então, o diabo colocou ele numa situação onde ele perdeu a sua aparência física, ele perdeu a integridade da sua saúde, ele sentia dores todos os dias, tinha feridas abertas onde apareciam parasitas e que se alimentavam da pele dele. Ele estava numa situação deplorável. E pior do que você sentir dores todos os dias, você perder todas as pessoas que você ama e não ter mais nada, perder tudo, é você mexer com o ego do ser humano.
E todos aqueles que o respeitavam, né, que tinham ele como uma referência, começaram a desprezá-lo, a ver ele como um verme. E, e ele se sentiu absolutamente desprezível. Então, todos esperavam que ele fosse se rebelar contra Deus. Até a sua esposa falou com ele: não é possível que, se você vai manter a sua fé, manter-se temente a Deus, amaldiçoa esse Deus e morra. E aí todo mundo, né, pode pensar: meu Deus, que mulher horrível, que esposa é essa, pelo amor de Deus. Mas quantos de nós não nos encontramos exatamente na situação dela e fazemos o mesmo? Por exemplo, quando algum familiar nosso está com uma doença muito grave e ele persiste para viver. Quantas vezes a gente não se coloca num lugar assim: nossa, se ele se entregar, se Deus o levar, vai ser melhor para ele, vai descansar. Porque a gente não tem fé o suficiente para acreditar que Deus é capaz de restaurar aquela vida, de curar completamente aquela doença que parece incurável, ou de mudar completamente aquela situação, seja ela financeira, seja ela social, seja ela moral. Quantos de nós também não somos iguaizinhos ao diabo, que questiona: ah, mas também tá pagando todos os impostos porque é rico. Se estivesse passando dificuldade, aí seria outra história. Ou então: ah, tá vendo, mas tem esse corpão porque tem dinheiro pra cuidar. Ou então porque não tem filho. Eu tenho filho, então eu não tenho essa saúde física toda porque eu tenho mais o que fazer. Quantos de nós nos colocamos exatamente nesse mesmo lugar, questionando a, a disciplina das pessoas, a fé das pessoas, a boa conduta, por algum motivo que não simplesmente agir, fazer o bem pelo bem, né? Fazer o que deve ser feito simplesmente porque a pessoa é íntegra. E contrariando a expectativa de todos, Jó se manteve ainda temente ao Senhor. Ele manteve a sua fé, ele manteve toda a sua honra a Deus. Mas à medida que o tempo ia passando, ia ficando muito difícil para Jó, porque as feridas iam abrindo mais, ele sentia mais dor, ele já não conseguia dormir. Então ele já perdia muitas noites de sono, e quando ele dormia, ele caía em pesadelos. E quando ele acordava, parecia que o pesadelo era pior, porque todas as pessoas o desprezavam, desde a sua esposa a qualquer outro que passava na rua. Ele já não tinha mais onde cair morto, ele já tinha perdido tudo. Todos os seus servos, os seus empregados o desprezavam e o tratavam assim com ignorância. E para piorar, os amigos dele chegaram nele e o questionaram, dizendo: por que você está passando por isso? Com certeza você fez alguma coisa errada. Porque na época acreditava-se que, se você passava por alguma provação, se algo acontecia de ruim na sua vida, era castigo divino. Então todo sofrimento era necessariamente punitivo. Não tinha outra explicação. Então eles não acreditavam que Jó não tinha pecado em nenhum momento. Eles acreditavam que era castigo de Deus. Então Jó se explicava e falava: mas eu não pequei, eu permaneci íntegro, permaneci com a fé. Mas eles falavam: com certeza você fez alguma coisa. E enquanto Jó estava lá, assim, devastado, já não havia sobrado mais nada, eles vinham palestrar para Jó como que é ser um homem temente a Deus. E eles encaravam a fé como uma teoria. Assim como os fariseus, né, viviam aquela fé falsa, né, e achavam que Deus era um Deus puramente meritocrático. Então, se você está sofrendo, você está sendo punido e você deve ser punido mesmo, porque alguma coisa você fez. E eles palestravam sobre como ele deveria agir diante de Deus, como ele deveria pedir perdão a Deus. E ele falava: mas por que eu vou pedir perdão? Eu não pequei, eu me mantive íntegro. Isso aconteceu comigo, eu não sei porquê, eu tô tentando entender, mas
não foi culpa minha. E aí Jó começa a sofrer muito e se lamentar. E é até um pouco assim, difícil ler essa parte, porque é uma lamentação sem fim, porque ele tá sofrendo muito e ele não entende o motivo do sofrimento, porque até então achava-se que só sofria quem pecava, ninguém acreditava nele e ele não sabia nem do que ele deveria pedir perdão, porque ele não tinha pecado. E aí ele começa a lamentar para Deus como se Deus não se compadecesse da dor dele, como se Deus não o enxergasse, e ele começa a desejar não viver mais. Não porque ele queria acabar com a sua vida, mas porque ele não queria mais sofrer. E ele sofre muito, não somente pela situação em que ele estava vivendo, mas por não conseguir entender o que Deus tinha para a vida dele. Por que Deus estava permitindo que ele sofresse tanto, sendo que ele era um homem tão bom? E ele passa muito tempo se lamentando e os amigos dando sermão para ele. E assim, no início a gente até pensa, né? Poxa, o amigo foi lá motivar ele, né, a sair do sofrimento, porque a maioria fala, para de se lamentar. Mas eles, assim, são injustos com ele, porque eles não entendem que ele não pecou. E aí a gente fica um pouco dividido. A gente acha que Jó não deveria se lamentar tanto, apesar de que quem somos nós, né? Porque talvez nessa situação a gente também se entregaria. E também a gente fica assim, poxa, esses amigos deveriam apoiá-lo, né? Sei lá, dar uma força. E toda vez que eu me pego julgando o comportamento de alguém nas histórias bíblicas, eu tenho me feito a pergunta: será que eu, no lugar dessa pessoa, não teria pecado igual? E, gente, é péssimo a gente chegar na conclusão que talvez a gente teria feito o mesmo. Porque vamos mudar para um outro contexto. Quantas vezes a gente vê alguém que faz tudo errado, sabe? Que só nega imposto, que faz mal para as pessoas, que deseja o mal para os outros, que engana, que mente, que rouba. Aí a gente vê uma pessoa dessa prosperar, dá tudo certo para ela. E a gente não se questiona e fala, poxa vida, por que dá tudo certo para ela? E quando a gente vê uma pessoa que faz tudo certinho, a gente questiona, nossa, mas onde está Deus? E, por exemplo, Jó, nesse momento, o que ele precisava? Ele precisava de pessoas que se compadecessem da dor dele e intervissem pela vida dele, intercedessem, sabe? Orassem por ele, que motivassem ele a ver a luz no fim do túnel e não ficar dando sermão para ele rever a própria vida. E será que a gente também não faz isso o tempo todo? Quando a gente vê alguém sofrendo, a primeira coisa que a gente faz é dar uma de coach, chegar lá e dar algum conselho, como se a gente fosse coberto de sabedoria. Às vezes a pessoa só precisa de apoio. Às vezes a pessoa só precisa que você ore intercedendo pela vida dela. Então, a gente tem muito em comum com a mulher de Jó, com os amigos de Jó, essa galera ruim toda, infelizmente. E é muito importante a gente se colocar nessas situações para a gente ver que a fé, ela não é racional. A gente não tem que ter explicação para absolutamente tudo. A gente tem que continuar temente e independente do resultado. A gente não tem que esperar que Deus haja com justiça aos nossos olhos enquanto a gente não sabe de todas as coisas. Deus conhecia o coração de Jó, Deus sabia exatamente que ele não tinha pecado. E mesmo assim, ele permitiu que ele passasse por aquilo pelos motivos de Deus. E não cabe nem a Jó, nem os amigos, nem ninguém questionar os motivos de Deus, porque só Deus sabe de todas as coisas. E Jó, apesar de não perder a fé, ele entra numa lamentação tão grande, que ele pensa, poxa, então se eu não pequei, e se eu tô sofrendo tanto, e Deus não tá me escutando, talvez Deus queira que os ímpios prosperem, né? Que as pessoas que fazem o mal, não aconteça nada mesmo com elas, e talvez é isso, ele não se compadece mesmo do meu sofrimento. Talvez ele pense que isso pode ser verdade, mas ele não perde a fé,
Então ele não deixa de acreditar em Deus, mas ele perde a esperança. Isso ele perde. Ele perde o brilho, ele perde a alegria, ele perde a vontade de viver. E ele questiona tão forte a Deus que chega um momento que Deus o responde. E Deus chega meio que assim, dando a voadora na porta do céu. E é muito legal quando isso acontece. Porque Jó tinha acabado de meio que fazer um inventário moral sobre a vida dele. Falando, Deus, olha, eu não aceito isso porque eu paguei todos os impostos, fui humilde, servi aos outros, honrei minha família, fiz tudo certinho, fiz todas as minhas obrigações, não julguei o próximo, não isso, não... Ele fez um inventário moral de tudo que ele tinha feito e não tinha feito, como se quisesse uma explicação de Deus por que Deus não estava concedendo a ele o fim do sofrimento. E é muito bom que quando Deus chega e fala diretamente com Jó, ele já chega perguntando: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem e vou fazer perguntas a você que talvez você saiba me responder. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele interrompeu do ventre materno quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Gente, eu acho tão incrível, porque assim, Deus está falando para ele, já que você está sabendo tanto a ponto de vir aqui me questionar e me dar uma aula, quando eu defini o limite do mar até onde a maré ia subir, onde é que você estava? E Deus continua dando diversos exemplos de coisas infinitamente grandes que sobressaem a qualquer entendimento humano e mostra para Jó que a grandeza, a infinitude de Deus não é medida e nem compreendida pelos olhos e pelo cérebro humano. A gente não consegue entender o todo. Então, quem somos nós para questionar a Deus, sendo que Ele criou todas as coisas e fez todas as coisas de uma forma tão minuciosa e tão perfeita, né? Quem somos nós para questioná-lo? E é lindo porque ele não humilha Jó, mas ele mostra para ele quem é Deus. Porque Deus poderia simplesmente atender o pedido de Jó e acabar com aquele sofrimento, tirando a vida dele, já que já estava tudo perdido mesmo. Mas ele faz questão de ter uma experiência íntima com Jó e mostrá-lo que, antes de tudo, antes de dar qualquer explicação, você está falando com seu pai, o Criador, Deus de todas as coisas, aquele que criou as coisas que você simplesmente não consegue explicar. Então não me cobre explicação sobre aquilo que você não entende do que você está vivendo, porque não está sob seu conhecimento. E a fé, ela não é uma moeda de troca. A gente não tem que ter fé desde que a gente entenda todas as coisas. A gente não tem que ter fé desde que, se você for bom e agir conforme os planos de Deus, aí Deus tem que te recompensar e tem que fazer todas as suas vontades, e tudo que você fizer tem que prosperar e dar certo. Não é assim que funciona. E chega um momento que Deus faz algumas perguntas para Jó, não esperando resposta, mas para mostrar essa dimensão do tamanho dele. Que ele pergunta assim, você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? E aí ele vai dando vários exemplos onde existem tantos milagres acontecendo na vida, no mundo, na natureza, que não é percebida pelo ser humano, porque a gente está muito preocupado olhando só para o nosso próprio umbigo. E a gente esquece que existem grandes milagres acontecendo o tempo todo e só porque aquilo que a gente queria não está dando certo,
não significa que Deus é menor ou é menos justo. E até mesmo nós, lendo a Bíblia, a gente fica assim um pouco chateado com Deus, falando, poxa, por que Deus deixou que esse diabo fosse lá atormentar a vida de Jó? Ele era um cara tão bom. E assim, ele não caiu na primeira, não caiu na segunda, por que que tem que sofrer tanto? Tá bom. A gente fica querendo intervir, né? Tipo, Deus, tá bom, coitado, por que você deixou sofrer tanto? E Deus deixa claro aqui nessas palavras, e vale a pena ler, porque é como uma poesia. Ele mostra tantas coisas maravilhosas que acontecem e não estão sob os nossos olhos. Grande parte da realidade não é percebida aos nossos olhos, mas ainda assim funciona em perfeita harmonia. A gente vai dormir tranquilo porque a gente sabe que no outro dia vai amanhecer, mas a gente não sabe o que Deus faz para reger todos os astros para que tudo esteja em harmonia. Existem tantos milagres acontecendo. Aquilo que não entendemos sobre a nossa dor ou circunstância não invalida a soberania divina. O que Ele planejou para a gente é sempre muito melhor do que aquilo que nós planejamos. E aquilo que não entendemos, nem sempre vamos ter resposta. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você não sabe o porquê do fim de um relacionamento. Às vezes você não sabe o porquê daquela porta fechada, daquele emprego que não deu certo. Às vezes um sonho desmoronou, foi por água abaixo. Mas só depois você consegue compreender que se aquilo tivesse prosperado, você não estaria no lugar que Deus separou para você. Você não estaria vivendo o próximo nível que Deus às vezes estava te forjando, te fortalecendo, te deixando mais resiliente para que você pudesse alcançar onde Ele estava guardando para você. Eu acho linda essa parte que ele fala da cegonha, que ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os esqueça. Esquecida de que algum pé poderia esmagá-los, que algum animal selvagem poderia pisoteá-los, ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela e não se importa se seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. Isso é tão poderoso porque quantas vezes nós julgamos a imperfeição do outro? Deus não deu tudo para todos os seres. Ele não deu à cegonha o bom senso, nem sabedoria, mas deu a ela penas que a fazem ganhar uma velocidade que ela ri de quem cavalga. Então, quem de nós é perfeito o suficiente para julgar a dificuldade do outro? Toda facilidade que temos também nos aponta uma dificuldade que às vezes o outro, que não tem a mesma facilidade que você, vai te dar um show. Então, não cabe a nós julgar o outro, o comportamento do outro, e nem se achar bom demais, porque a gente tem que lembrar que todas as nossas facilidades e talentos nos foram concedidos pelo Criador. E é Ele quem faz todas as coisas. E é o mesmo que tem liberdade também para tirá-las. Então, Jó se envergonha por confrontar o Senhor. Ele não se envergonha num sentido ruim, assim, da palavra, sabe? De se sentir humilhado, não. Mas de se sentir constrangido mesmo pela grandiosidade de Deus. E pela primeira vez ele teve um encontro real com Deus. Antes ele louvava o seu nome, ele tinha uma fé, mas era uma fé racionada e não vivida, experienciada, que é a fé que a gente mais busca viver, né? E quando ele entende a dimensão de Deus, ele se prostra diante dele e assume, né, que ele em nenhum momento devia ter questionado a Deus. É importante lembrar que questionar o sofrimento que você está vivendo, né, e sofrer, se lamentar, isso não é um pecado. Mas isso te rouba a esperança, te rouba a beleza de viver na paz, sabendo que Deus é responsável por absolutamente tudo e Ele é capaz de te tirar de qualquer situação. E ele tinha perdido.
esse brilho, essa esperança, essa alegria de viver na presença do Senhor. E é disso que ele se arrependeu, porque em momento nenhum ele pecou. Ele continuou tendo fé, ele continuou sendo temente a Deus. E esse momento é um momento histórico na Bíblia, porque é um marco onde as pessoas entendem que não necessariamente o seu sofrimento ele é uma punição por algo que você fez. O sofrimento ele também pode ser para te forjar, para te preparar, para testar o seu coração, para testar a sua fé. E antes não se acreditava nisso. E outro momento também muito importante é a virada da fé de Jó, que deixa de ser uma fé racional e passa a ser uma fé relacional. Ali ele tem um encontro real, uma conversa real com Deus, que é aquilo que a gente deve buscar, né? Essa conversa de pai para filho, né? E quando Jó se arrepende profundamente e se prostra diante de Deus, e é importante lembrar que ele se prostra diante de Deus simplesmente por entender a sua grandiosidade, porque até então Deus não tinha tirado o sofrimento dele, ele estava na mesma situação. Então aqui nos mostra que a fé verdadeira não é de um Deus meritocrático, que nos dá de acordo com aquilo que fazemos, né? Então, eu vou ter fé, eu vou louvar o nome de Deus se Ele me abençoar. Se eu estiver vivendo o pior, então é que Deus me abandonou, Deus não existe, né? Então aqui tem essa quebra dessa expectativa de um Deus meritocrático e a gente começa a ver um Deus de graça mesmo, né? Porque muitas vezes Ele nos abençoa sem que a gente mereça. Na maioria das vezes, na verdade. E essa parte final é super legal, porque Deus entende que o tempo de provação de Jó já havia terminado, e Ele, sim, iria conceder maravilhas na vida de Jó ainda. Mas antes, quando Deus vai repreender os amigos que julgaram Jó errado, que defenderam uma fé que não existe, que era uma fé baseada em teologia falsa, né, e não experiência verdadeira com Deus, ele, antes de abençoar Jó, ele ainda dá uma missão para ele. Ele fala: eu aceitarei as orações de Jó por vocês, né, aos amigos, porque a oração que ele fizer, perdoando vocês, intercedendo pela vida de vocês, eu aceitarei. Então Jó ainda estava assim, no fundo do poço, ele ainda estava sofrendo, cheio de ferida, na pior mesmo. E Deus ainda espera que ele perdoe os seus inimigos. E não só que ele perdoe, mas que ele interceda pelo perdão de Deus pela vida dos amigos. Gente, vocês entendem a profundidade disso? A dimensão da fé de Jó. A dimensão do temor de Jó. Porque assim, ele quando estava na pior, esses amigos assim atormentaram muito a vida dele, o julgaram. Assim, basicamente cuspiram nele. E ainda assim, Jó obedeceu ao Senhor e orou pela vida dos amigos, pedindo intercessão de Deus para que eles fossem perdoados pelos seus pecados. Isso lembra que Jesus fez o mesmo na cruz, né? E a história se encerra dizendo que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro do que tinha antes. Ele teve mais filhos, ele teve mais riqueza, ele teve mais saúde, ele viveu ainda muitos e muitos e muitos anos e morreu velhinho, assim, sem dor, sem sofrimento. Ele o abençoou em dobro. E aí nos mostra que, assim, a gente não tem que esperar respostas de Deus. A gente não tem que achar que Deus vai agir no nosso momento, na hora que a gente quer. E mesmo quando a gente é temente a Deus e não perde a fé e não perde o temor, pode ser que a gente sofra, se isso for da vontade do Senhor. E a gente não tem que pedir explicação, porque a gente não sabe de todas as coisas. A gente jamais poderia compreender. E não importa o quanto te fizeram mal. Muitas vezes você não está vivendo a sua bênção porque você está deixando de cumprir um princípio divino.
que é perdoar 70 vezes 7 se for necessário. E interceder pela vida dos pecadores quando necessário. Então a gente deve perdoar para que a gente viva o extraordinário de Deus. Não que seja uma relação meritocrática, mas muitas vezes isso tem a ver com frequência, a gente acessar aquilo que Deus está preparando para nós. A gente só consegue ver com clareza o que Ele nos preparou se a gente estiver vibrando na mesma frequência de gratidão, de perdão genuíno, de amor incondicional. E isso não é possível carregando rancor. Então Jó foi um exemplo de homem temente e com uma fé, assim, fora do que a gente consegue compreender, tanto na bênção quanto na desgraça também. Mas uma coisa que a gente pode aprender também com isso, e que Jó não é perfeito, né? Ele é homem. A gente não deve perder a esperança. A gente não deve perder a dádiva que é andar com a felicidade de descansar no Senhor, sabendo que Ele cuida de todas as coisas, mesmo quando a nossa situação é de sofrimento. E é o que Paulo nos ensina nas cartas de Paulo aos Efésios, que depois eu posso trazer para vocês também. E que ele também vive o fundo do poço, mas a forma dele enxergar o fundo do poço muda tudo. Porque é muito importante a gente saber glorificar o nome de Deus na fartura, na saúde, na riqueza, mas também é importante a gente saber a grandiosidade de Deus na doença, quando tudo não prospera, quando todas as coisas vão mal. E muitas vezes a gente se acha injustiçado, mas perseverar e confiar que Deus sabe de todas as coisas e escolheu o melhor para cada um de nós é o que muda tudo. É o que Paulo aprendeu no final da sua vida e mudou completamente a perspectiva de sofrimento. Ele mesmo vivendo dias tenebrosos, ele não sofreu em nenhum dia. Então, o sofrimento ele tá no coração de quem não sabe perseverar. E não importa se parece impossível você recuperar tudo que você perdeu. Não importa se parece que você tá sozinho, que todo mundo ao seu redor te deixou para trás, te abandonou, te fez injustiçado. Não importa. Aquele que te criou, aquele que planejou tudo de melhor para você, ele pode mudar qualquer situação, por mais impossível que pareça. E essa é a história de Jó, que mexeu tanto comigo, que me ministrou tanto, que... Gente, é lindo demais ler a Bíblia, vocês não acham, não? Espero que essa história te inspire a buscar uma fé mais relacional, menos racional. Que você busque menos explicações e que busque estar cada dia mais temente e entregue a Deus. Que você busque perdoar, independente do tamanho da dor que te causaram. E que você saiba enxergar a beleza que é viver sob a palavra, viver acreditando e descansando que Deus cuida de todas as coisas. Se você gostou dessa história, comenta aqui para eu saber que você gostou, curte, compartilha com aquele amigo que precisa escutar essa história linda. E eu gostaria de saber se vocês querem mais conteúdos bíblicos, mais comentários da Bíblia. Eu tenho ficado cada dia mais fascinada e espero que eu motive vocês também. Beijo!